Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre um novo filme nacional da Netflix, chamado Depois do Universo, estrelado pela cantora Júlia B e pelo ator Henrique, ou Henry, Zaga. Nessa história, a Júlia B interpreta a Nina, que é uma jovem pianista cujo sonho é se tornar a pianista solista da Orquestra Sinfônica de São Paulo. Mas quando ela é bem criança, ela descobre que ela tem uma doença autoimune conhecida como lúpus. E aí a gente acompanha ao longo do filme ela mais velha já, né, lidando com as consequências e os efeitos dessa doença e esperando por um transplante de rim. E aí, o Henrique Zaga, ele interpreta o Gabriel, que é um médico residente ali no hospital. Ele é filho do diretor do hospital, mas ele não aceita corroborar com os privilégios que ele tem por causa disso. Ele tem uma relação complicada com o pai dele e ele trabalha muito pra conquistar o seu próprio lugar. E os dois se conhecem, acabam se apaixonando e a história de fato engata a partir disso. Nesse vídeo, num primeiro momento, eu vou compartilhar 10 curiosidades que eu separei, que eu descobri sobre o filme, que eu acho que vão ser muito legais de vocês descobrirem também, se vocês assistiram e curtiram esse filme. E aí, num segundo momento, eu vou fazer alguns comentários sobre as minhas opiniões e percepções em relação ao filme, a minha crítica ao filme mesmo. No geral, esse vídeo vai ser sem spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, você pode continuar assistindo esse vídeo e se eu for dizer alguma coisa que é um spoiler, eu aviso antes. Combinado? Então vamos primeiro às curiosidades e depois a gente comenta as minhas opiniões e críticas sobre Depois do Universo. A primeira curiosidade que eu separei pra compartilhar com vocês é que o diretor e o roteirista do filme, que é o Diego Freitas, contou que a ideia pra esse longa-metragem surgiu durante a pandemia, quando ele começou a namorar um médico, então ele começou a conhecer um pouco mais do universo e da rotina dos médicos, e especialmente isso aconteceu, né, na época do Covid, então ele acabou valorizando ainda mais o trabalho dos médicos, entendendo ainda mais as dificuldades e quis trazer esse conhecimento pra dentro dessa história. A segunda curiosidade é que um amigo próximo do Diego também tem lúpus, lida com a lúpus e passou por essa espera de um transplante, que é o que a gente vê a Nina passando ao longo da história. E isso inspirou o diretor a criar essa personagem. Foi por conta desse amigo que ele viu de perto, lidando com todas essas coisas, que ele criou a personagem interpretada aqui pela Júlia B. A terceira curiosidade é que o filme também é uma homenagem à mãe do Diego, que é o diretor e roteirista, porque a mãe dele faleceu na fila da lista de espera de um transplante de órgãos. Até onde eu entendi, ela não tinha lúpus, ela tinha uma outra condição, mas ela estava ali esperando por um transplante de órgãos e ela não conseguiu esse transplante, então ela infelizmente faleceu. E aí ele criou essa narrativa onde a personagem tá ali nessa mesma situação de esperar por um órgão que ela não sabe quando vai chegar, pra homenagear a trajetória da mãe também, o que é muito interessante, muito sensível, né? A quarta curiosidade é que esse é o primeiro papel da carreira da Júlia B. Ela é cantora, ela é muito boa como cantora, mas ela nunca fez nenhum trabalho atuando até então. Só que, ainda assim, o Diego Freitas revelou que ela não foi escolhida a dedo pra interpretar a personagem. A produção do filme fez audições com diversas atrizes do Brasil inteiro e a Júlia passou por essas mesmas audições e conquistou o papel dessa forma. E aí, seguindo mais ou menos nessa linha, a nossa quinta curiosidade é justamente o fato de que a Júlia passou um mês inteiro estudando intensivamente pra dar vida a essa personagem, e inclusive voltando a fazer aulas de piano clássico, porque a sua personagem é uma pianista e ela precisava reproduzir algumas cenas, ela precisava fazer algumas cenas onde ela precisava reproduzir peças musicais de piano, partituras de piano, muito difíceis. Então a Júlia, ela fez aula de piano desde os 6 anos e ela começou tocando piano clássico, mas depois que ela começou a sua carreira como cantora, ela tava tocando um piano mais popular mesmo, pra acompanhar suas melodias, né? E algo nesse sentido, mais um teclado na maior parte das vezes também. E aí, por conta da personagem, ela voltou a fazer aulas de piano clássico pra trazer mais veracidade pra sua interpretação. Já o Henrique Zaga, e aí a gente vai pra nossa sexta curiosidade do vídeo, ele tem um currículo hollywoodiano muito extenso. Ele fez várias produções gringas. Então ele já participou da série 13 Reasons Why, da série Teen Wolf, da série Gatunas da Netflix. Ele também tá no filme dos Novos Mutantes. Então ele fez muitos trabalhos lá fora. Depois do Universo é o seu primeiro trabalho em língua portuguesa. Ele nasceu aqui no Brasil, em Brasília, mas ele se mudou para Los Angeles depois do final do ensino médio e ele construiu a sua carreira de ator lá nos Estados Unidos.
E aí agora ele volta pro Brasil para fazer essa produção, que é a sua primeira em língua portuguesa. A nossa sétima curiosidade é que a Júlia e o Henrique fizeram um intensivo também sobre hemodiálise, sobre pacientes que têm lúpus, porque ao longo do filme o Henrique interpreta o Gabriel, que é o médico que tá cuidando da personagem Nina, que é interpretada pela Júlia, e ela tá ali lidando com hemodiálise porque enquanto ela não consegue um rim para receber o transplante, ela precisa fazer o trabalho que o seu rim não tá fazendo, né? Então ela passa pela hemodiálise. E aí eles estudaram muito qual era a dinâmica, qual era o funcionamento. A Júlia teve várias conversas com várias mulheres que também têm lúpus e que estavam passando por situações similares a que a sua personagem ia passar no filme. E tudo isso realmente para se preparar para esse projeto, para esse papel especificamente, né? A nossa oitava curiosidade é em relação ao Henrique. Ele revelou que ele acompanhou durante bastante tempo também um médico chamado Roberto Hecker, não sei se é assim que se pronuncia exatamente, para entender como era a agenda dele, as consultas dele, a rotina de médico dele, as conversas que ele tinha com outros médicos, com pacientes. Então ele fez acompanhamento de perto também para se preparar para o seu personagem, que é o médico Gabriel em Depois do Universo. Nona curiosidade, o filme foi gravado em 2021, enquanto a pandemia de Covid ainda estava relativamente forte. E aí na última semana de filmagem, uma grande parte da equipe de Depois do Universo pegou Covid, e isso foi um desafio, porque eles precisaram substituir algumas pessoas para não atrasar o cronograma de gravação, mas ainda assim deu tudo certo e nenhum dos casos foi grave, né? Todos os casos foram casos assintomáticos, leves, todo mundo ficou bem, mas foi um desafio ali na reta final da produção do filme. E aí, a nossa última curiosidade, e uma das mais interessantes pra mim, gira ao redor da música que a personagem da Julia B canta no filme. Tem uma música no filme que a Nina canta, no caso a Julia B canta interpretando a Nina, que tem o mesmo nome do filme, então também se chama Depois do Universo. Essa música foi escrita pela Julia B, sozinha, ela compôs a música, e o mais interessante é que ela escreveu essa música em duas línguas, em dois idiomas. Ela escreveu a versão em português e a versão em inglês da faixa para poder levar esse filme para outros lugares também, né? Para outros países que falam a língua inglesa ou que estão acostumados a consumir conteúdo em língua inglesa. E eu achei isso muito legal. Ela compôs a mesma música duas vezes, então a mesma música em idiomas diferentes para o filme de forma geral, para sua personagem poder cantar. E aí, depois de compartilhar todas essas curiosidades muito legais sobre Depois do Universo, eu quero conversar um pouquinho sobre as minhas percepções. Eu acho que Depois do Universo tem uma proposta que ela não é nova, né? A gente já viu muitos filmes fazendo esse tipo de narrativa onde um casal se apaixona e um dos dois está doente, muito doente, prestes a morrer dependendo de como as coisas se desenrolarem. Um grande exemplo disso, principalmente da última década, é o filme A Culpa das Estrelas. E eu acho que, propositalmente ou não, Depois do Universo bebe muito dessa fonte, da fonte de A Culpa das Estrelas. Eu acho que é inevitável perceber algumas semelhanças narrativas mesmo. E A Culpa das Estrelas também não é o único filme que fez isso, né? Nos últimos anos tivemos muitos filmes nesse sentido. Tivemos o A Cinco Passos de Você recentemente, tivemos o Seu Ficar também na época de A Culpa das Estrelas. Antes disso, eu acho que a gente também teve alguns outros filmes que vão por essa linha. Um exemplo disso eu acho que é Um Amor pra Recordar. Então, não é um tipo de filme inovador. É bastante clichê, na verdade. Ao mesmo tempo, eu acho que esse filme em específico tem duas vantagens que fazem ele se destacar. A primeira delas é que esse é um filme brasileiro. Então a gente já viu esse tipo de narrativa em Hollywood, em língua inglesa, em outras línguas, mas aqui no Brasil eu não me lembro de cabeça agora de nenhum filme que seguisse essa proposta. Então ele inova, ele se destaca partindo do princípio que é uma história que está sendo contada na nossa língua, com pessoas aqui do nosso país. Um outro ponto pra mim é que esse é um filme que escolhe abordar o lúpus, que é uma doença sobre a qual a gente não tem muita informação, não é uma doença muito disseminada, né? A gente vê alguns outros filmes falando sobre câncer, mais especificamente, mas sobre lúpus também é muito difícil. E aí lúpus, por exemplo, é uma doença que a Selena Gomez tem, e que ela tem falado muito sobre nos últimos anos. Ela precisou de um transplante de rim alguns anos atrás, uma amiga dela doou o rim pra ela. Então é uma doença sobre a qual ela tá sempre falando pra trazer conhecimento, pra trazer informação, porque não é algo que a gente tem muito contato, que a gente sabe muito bem como funciona. Se eu não tô enganada, a Lady Gaga também tem essa doença, também lida com essa doença. E é uma doença autoimune que não tem cura, você aprende a lidar com ela. E aí eu gosto que Depois o Universo explora essa doença, traz uma visibilidade pra essa doença e traz isso, na minha opinião, de uma forma bastante sensível e bastante
real por vezes. Então eu acho que essas são as duas forças maiores do filme nesse sentido pra se destacar diante de outras produções que seguem esse gênero. E aí a gente tem um filme que ele é ambientado na cidade de São Paulo, e o filme usa e abusa de cenários históricos de São Paulo, de pontos turísticos muito interessantes. A gente vê o Teatro Municipal algumas vezes, a gente vê a Estação da Luz, e eu gosto disso. E os cenários são lindíssimos, assim, um ponto muito positivo desse filme é justamente a fotografia. Eu acho que tá muito bonita. Eu sinto sim que o filme romantiza um pouco esses lugares de São Paulo. Eles não são tão bonitos na vida real quanto eles são no filme. Eles não são tão tranquilos também na vida real quanto eles parecem no filme. A Estação da Luz, por exemplo, é uma estação relativamente perigosa, você precisa tomar cuidado. As pessoas não saem andando de bicicleta com tanta facilidade pelas ruas de São Paulo. Então o filme acaba romantizando um pouco essa dinâmica, o que é complicado na minha opinião, né? Mas, inclusive, romantiza também um pouco do SUS. Eu acho que a gente vê muito a espera da menina por um transplante e ela sendo atendida pelo SUS, porque ela não é uma pessoa, ela não vem de uma família rica, né? Então ela precisa realmente utilizar do Sistema Único de Saúde do nosso país, que é muito maravilhoso. A gente tem que ser muito grato pela existência do SUS, mas que também é um pouco caótico, porque não tem os investimentos básicos de saúde que deveria ter, né? A gente não vê grandes investimentos indo pro SUS da forma que deveria ser feito, e a demanda é altíssima, então é um pouco caótico, e aí eu acho que o filme dá uma amenizada nessas coisas também, mas isso não tira os méritos positivos desse filme. Eu gostei muito, como eu disse, a fotografia tá belíssima. Eu acho que aqui a gente tem atuações muito legais, especialmente do Henrique Zaga e da Julia B. Eu acho que eles entregam muito. Eu fiquei muito surpresa. O Henrique não me surpreende tanto, porque ele já vem de uma carreira relativamente interessante de ator, né? Mas a Julia B foi uma coisa que me surpreendeu muito, porque eu fui dar play nesse filme achando que ia ser uma coisa mais ou menos. A atuação dela especificamente, né? E ela tá muito bem aqui. De verdade, assim, eu acho que ela ser uma performer, uma artista, uma cantora que tá em cima do palco, que precisa usar o seu corpo também no dia a dia, ajudou muito. No caso, ajudou muito ela a entregar uma boa atuação, fazer um bom trabalho, mas ela aparentemente tem um talento ali que agora começou a ser descoberto. Eu acho que ela entrega muito bem o que ela precisa entregar na maior parte do filme. Gostei muito. A química entre os dois é de milhões, eu achei muito boa. Os dois em cena funcionam muito bem. Você assiste a primeira metade do filme, pelo menos, pensando que você gostaria de querer viver um amorzinho daqueles, igual eles estão vivendo ali, né? Então eu gosto muito da química entre eles. Eles fizeram um trabalho muito legal aqui, e eu acho que um outro ponto que ajuda na entrega dessas atuações é que, na minha visão, o filme tem um roteiro que flui bem, tem diálogos que fluem bem, o que é muito importante, né? Os diálogos não parecem engessados, então as conversas entre eles soam reais. E eu tenho a impressão de que tem algumas produções brasileiras que não conseguem fazer esses diálogos soarem tão naturais quanto eu senti que soaram aqui. O roteiro, ele é sagaz em alguns momentos, principalmente na primeira metade do filme, na primeira hora de filme. São 2 horas e alguns minutos de filme. E o roteiro consegue ser sagaz, trazer algumas piadinhas, fazer a gente rir. Então, isso é um ponto muito positivo e também tá atrelado com a direção que o Diego Freitas faz, que funciona bem. E já que eu mencionei a direção, um ponto que me incomoda na direção é que eu não gosto muito das cenas conceituais que o filme apresenta. Então tem uns momentos ali de devaneio, de sonho, tem uns momentos também em que a gente vê essa ideia de universo sendo explorada na tela de uma forma fictícia, né, de uma forma ilusória e conceitual mesmo, e aí eu acho que essas cenas quebram um pouco o ritmo do filme. Eu acho que elas não tinham necessidade de estar ali, acho que o filme fluiria bem com as cenas reais mesmo só, sem precisar dessas outras, mas também é algo que não é muito, não atrapalha a experiência necessariamente de assistir ao filme, né? Eu gostei bastante. É um filme clichê quando a gente pensa em estrutura narrativa pra esse tipo de história, né? De um casal que se apaixona, uma pessoa tá doente, e aí você fica ali esperando o momento em que as lágrimas vão vir, e as lágrimas chegam nesse filme, como é o esperado. Acho que isso não é spoiler, né? Quando a gente vê uma sinopse dessa, a gente entende que alguma coisa vai virar ali em determinado momento. Eu confesso que quando as coisas viraram, eu não tava querendo que elas virassem. Eu tava simplesmente aceitando, querendo que o filme fosse simplesmente uma história de amor dessas duas pessoas e uma espécie de comédia romântica e beleza. Mas eu terminei o filme bastante emocionada sim, chorei sim, mesmo segurando, porque eu não tava ontem enquanto eu assistia numa vibe de eu quero chorar, né, eu tô disposta a chorar. Eu não queria chorar, tava me segurando. E ainda assim não consegui segurar muito, dei uma choradinha,
mas eu acho que vale dar o play. É uma produção nacional muito legal, que tem pontos de destaque muito interessantes, que entrega um bom roteiro, um bom visual, boas atuações e uma química muito legal entre o casal. Então, assim, tem muito mais pontos positivos pra mim do que observações negativas, apesar de eu ter feito algumas. Agora vamos falar aqui sobre o plot twist, e aí se você não assistiu ao filme você pode sair, assistir e depois voltar no vídeo. Então a gente descobre que o plot twist, na verdade, é que quem vai morrer é ele, o Gabriel, que é uma pessoa saudável, e não a Nina, que tá doente, né? E ele morre de uma forma tosca, que ele subiu a montanha porque a mãe dele tinha subido a montanha e ele perdeu a mãe, então queria ter essa mesma visão e se reconectar com a sua mãe de certa forma. E ele tá com a foto da mãe na montanha, a foto voa, ele vai tentar pegar a foto e ele cai de cima da montanha. E aí eu fiquei puta, porque eu não queria que isso acontecesse, porque não era o que a gente tava esperando, né? Rolou aí um plot twist. Mas ao mesmo tempo, também não era imprevisível. Pelo contrário, eu acho que era bastante previsível que ele morreria. Acho que eu só não tinha ainda adivinhado como até esse momento, porque essa é uma coisa que outros filmes já fizeram, né? De a pessoa saudável do relacionamento ser a pessoa que morre e não a pessoa doente. Um exemplo disso é A Culpa é das Estrelas, porque é a Hazel quem tá ali com câncer terminal e que tá achando que vai morrer a qualquer momento e que dá um susto na família em alguns momentos do filme também, quando a gente acha que ela vai morrer. E na verdade quem morre é o Gus, que tava curado do câncer, mas se não me engano o câncer retorna e ele falece. Então essa ideia de virar o jogo e de colocar a pessoa saudável pra falecer num filme assim não é inovador, é uma coisa que já aconteceu em várias outras produções, mas que funciona também apesar da tristeza. Fiquei triste, eu queria ter visto algo felizinho ali no final pra eles. Inclusive tem uma cena muito bonita, que é a cena que ele faz a surpresa pra ela na capela do hospital. Se a gente parar o filme naquele momento e não assistir o resto, dá tudo certo e o final é feliz, hein? Joguei aqui pra vocês. Mas enfim, essas foram as minhas opiniões, as minhas percepções em relação a Depois do Universo. Quero saber o que é que vocês acharam, então me contem nos comentários. E se vocês gostaram do meu vídeo, das minhas opiniões, deixem um joinha e compartilhem esse vídeo também com as outras pessoas que assistiram ao filme ou pretendem assistir, tá bom? Um beijo grande e a gente se vê numa próxima.